Boa noite, pessoal. Beleza? Hoje nós vamos começar a falar sobre Constituição, tá? Não tem como falar da Constituição brasileira, ainda que de uma maneira superficial, não tem como falar sem falar do artigo 5º. O artigo 5º, ele é um artigo que ele nasce num período logo, assim como toda a Constituição, logo depois do regime militar, né? Então, o legislador ele buscou colocar logo de cara no artigo 5º as garantias individuais, os direitos de cada um inerente à pessoa, tá? Então, o artigo 5º ele é bem longo, nós vamos passar mais que uma aula falando do artigo 5º. E eu vou colocar o texto da Constituição para vocês, não aqui na tela, mas eu vou colocar para vocês na plataforma, para que vocês tenham acesso. E aqui eu não vou pôr nenhum PowerPoint, eu vou só falando com vocês dos incisos, porque é um artigo longo, então nós vamos gastar, eu acredito, que em torno de 4 aulas mais ou menos para falar do artigo 5º, tá? Vai ter coisas aí que são muito interessantes, vocês nem imaginavam que estavam no artigo 5º. E além de tudo isso, o artigo 5º ele é cláusula pétrea. Como cláusula pétrea, ele não pode ser mudado. Aliás, até pode mudar, mas eu não posso mudar no sentido de diminuir os direitos. Eu mudo, é possível mudar no sentido de ampliar os direitos. Beleza? Então, vamos conversando sobre o artigo 5º. Então, o artigo 5º, no seu caput, ele fala assim, ó, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No caput já dá para a gente entender a base da nossa Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, né? Então, não importa o gênero, a condição financeira, nada, nada, né? Então, somos iguais. Então, é a partir daí que todo o nosso ordenamento jurídico ele deve ser observado. Porém, nós temos que entender que ser igual não, não implica em termos o mesmo direito. Aqui, a igualdade ela é olhada como finalidade, não como uma base. Por quê? Porque pessoas diferentes têm situações diferentes. E aí é essa igualdade que fala que é uma igualdade como resultado. Vamos pensar assim. Se eu tenho uma pessoa. Vamos pegar quando nasce um filho, né? Quando nasce uma criança, você tem. A criança tem a mãe e o pai. Nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, é muito mais importante a mãe, porque a mãe amamenta, né? O pai, ele tem que fazer, o papel de pai tem que fazer tudo. Mas mesmo fazendo tudo, ele não consegue fazer tudo que a mãe consegue fazer, né? Já existe um vínculo entre a mãe e a criança. E a lei, quando traz a licença maternidade, ela é maior para a mãe do que para o pai. Portanto, não entendam igualdade como tratar todo mundo igual. Igualdade não é isso. Igualdade, eu vou tratar as pessoas diferentes de maneira diferente, buscando, sim, a igualdade como finalidade, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem condições financeiras e uma que não tem, o Estado deve ajudar aquela que não tem a condição financeira, para que elas
diminui essa diferença para aquela que tem condição financeira, ok? Então, não é tratar todo mundo igual. Igualdade não é tratar todo mundo igual. É importante você entender isso, porque isso é muito latente em todo o nosso ordenamento jurídico, tá? O inciso primeiro, ele já fala assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais, né? Não dá para falar que os homens estão acima, que as mulheres estão acima. Então, ela já traz aqui essa igualdade entre homens e mulheres. No inciso segundo, diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui está consagrando o Estado de Direito, né? A lei é que obriga as pessoas. Então, se não existe lei, a pessoa não está obrigada a fazer. Ela só é obrigada a fazer aquilo que a lei determina, tá? Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Então aqui ela já veda a tortura, e que a tortura também não é só física, né? Tem, a tortura pode ser mental também. E aqui, essa tortura, ela tá tirando do nosso ordenamento qualquer tipo de tortura. Então, pode ser uma tortura praticada dentro de casa, dentro da família, a tortura praticada por criminosos, mas também tortura praticada por agentes públicos. Também é proibido, né? Mesma coisa, tratamento desumano, aquele tratamento que você não, que você daria a um animal. Hoje é complicado falar isso porque tem muito animal que é tratado melhor que gente. Mas daí, por exemplo, você ter algumas preocupações com condições de saneamento, inclusive em presídios, né? Por quê? Tratamento desumano, tratamento degradante, o tratar da pessoa que diminui a própria pessoa. E aqui, né, não vamos cair naquela cilada de pensar que o tratamento desumano, como que fica, só pensa nos criminosos e não sei o que, não sei o que. Não, não vamos entrar nessa cilada, porque é o seguinte, todos devem ser tratados com humanidade. Quer seja vítima de um crime, quer seja pessoa que praticou um crime, o que não implica em não punir pelo crime, tá? Mas nós vamos ver mais coisas mais para frente. O quarto diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você quer falar o que você quer, e a internet ela é um grande problema nisso, por quê? Porque a pessoa se esconde, muitas vezes, atrás desse anonimato, mas o anonimato é vedado. Você pode falar o que você quiser, desde que você se apresente como quem está falando e arque com a consequência daquilo que você falou. Você pode falar o que você quiser, tá? Não que você não vá ter consequências, tá? Isso pode, né? Vamos supor, você tem um crime chamado um crime de desacato. Você desacatou uma autoridade pública, tá? Não necessariamente policial, pode ser qualquer autoridade. Você desacatou em função da autoridade, em razão da função pública, você comete o crime de desacato. E você pode ser punido por esse crime, ponto. Mas você é livre para fazer, ninguém pode amordaçar você. Você é livre para assumir e assumir as consequências daquilo que foi feito. Tá? Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, uma vez que a pessoa
foi atingida, ela tem assegurado o direito à resposta na mesma proporção. Por exemplo, se o Jornal Nacional falou mal de alguém e estava errado, essa pessoa tem que ter o mesmo espaço lá no Jornal Nacional para atingir as mesmas pessoas. E esse direito da resposta não alivia lá o dano moral, o dano material, o dano à imagem que foi causado. Ele só está dizendo assim: olha, você pensa bem no que você vai falar, porque o mesmo meio que você tem para falar é o meio que você vai ter que dar de direito à resposta. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. É, cada um pode acreditar no que quiser, tá? Religião A, B, ou C ou D. Pode, não tem problema, você tem direito a exercer o seu culto, a sua liturgia garantida, tá? A única coisa é que você não pode extrapolar o direito alheio. Mas fora isso, está assegurado. Ninguém pode chegar e fechar um local de culto só porque eles criaram um Deus diferente lá, né? Que eles acreditam e pronto. Isso não é motivo para que não exista. O fato de alguém não acreditar não é motivo, né? Porque tem sempre alguém que não acredita em alguma coisa e ponto, né? O cristão não acredita no islamismo. O Islã não acredita no judaísmo. Embora às vezes até as religiões se toquem, né? Mas o judeu não acredita no candomblé, né? O, o, o membro lá do candomblé, ele não acredita no espiritismo. E são diversas religiões que existem, né? Independente, aqui todas são asseguradas. E essa liberdade, embora para nós esteja muito arraigada na nossa cultura, não é algo que é no mundo inteiro. Tem país que não pode. O inciso 7º diz o seguinte: é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Ou seja, a autoridade religiosa ela pode entrar, por exemplo, no hospital para prestar auxílio religioso, né? Para assegurar a crença da pessoa, a fé da pessoa. Então tem o direito e não conta como visita, né? Oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? Aqui ele está falando assim, olha, nada lhe será afastado pela sua crença, porém, né, quer seja religiosa, filosófica ou política. Olha que bacana. Agora, se você invocar a sua convicção para não fazer alguma coisa que todos deveriam fazer e não quiser fazer nenhuma prestação alternativa, né? Aí sim você pode ter seus direitos ameaçados. Muito comum, por exemplo, quando falamos aí algumas religiões que a pessoa não presta o serviço militar, mas tem uma prestação alternativa que ela cumpre, tá? E isso não tem problema nenhum, ok? Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Olha só aqui. Muita gente fala o seguinte: ah, o governo A, o governo B tá querendo ter censura, tá querendo que tenha censura. Não, censura não pode no Brasil. Não pode mais ter censura. Enquanto tiver essa Constituição vigente, não tem censura. Não pode, tá?
Não vamos confundir censura com classificação etária. Classificação etária não é censura. É uma indicação aos pais da, do conteúdo que ele vai ter ali. Se ele quer ou não expor o filho dele aquilo lá. Tá? Então, essa classificação não é censura. Censura é impedir de falar. Tá? Censura é analisar a fala. Antes de você publicar algo no jornal, você tem que mostrar. Aliás, hoje sejamos bem realistas, né? Não vamos ficar viajando na maionese e pensar que uma censura seria viável em tempos de internet. A única forma de censurar é você acabar com rede social. Porque tudo aquilo, a censura que nós tivemos no Brasil, na época do regime militar, você não tinha rede social. Você tinha alguns meios de comunicação que eram vigiados. Fora isso, não tinha outro meio. Hoje não. Hoje, cada celular é um meio de comunicação. É inviável. O único jeito é derrubando rede social, internet, seria colocando algoritmos para buscar algumas palavras e derrubar aquilo. Fora isso, não dá para dizer assim, sem a ajuda do Google, do Facebook, não tem jeito. Não tem jeito de impor uma censura. Governo nenhum consegue, tá? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Tá. Aqui ele está garantindo a intimidade das pessoas. Ninguém tem o direito de ficar expondo a vida privada de ninguém, né? Expor a honra de alguém. E quem fizer e causar dano tem que indenizar. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos entender o seguinte: ninguém pode entrar na casa sem que o dono autorize. Ponto. Entenda, dono. Aqui a própria lei diz, ela não fala em dono, ela fala em morador. Então, quem morar lá, ninguém pode entrar. Então, para entrar, o morador tem que autorizar. Só não vai precisar se tiver sendo cometido um crime lá dentro. Por exemplo, está lá o marido batendo na mulher. Aí, nesse caso, pode entrar. Desastre. Então, aconteceu um desastre para salvar para chegar a algum lugar, precisa passar por dentro da casa da pessoa. Então, também, nesse caso, a Constituição autoriza, né? Para prestar socorro. Então, tem alguém ali passou mal, ou mesmo para você chegar até a pessoa que precisa ser socorrida, você precisa passar pela casa de alguém, não tem problema, pode. Agora, olha que interessante. Durante o dia, por determinação judicial. O juiz pode autorizar que alguém entre na sua casa? Pode. Mas essa autorização só é válida durante o dia, não pode entrar à noite. Por isso que essas ações da Polícia Federal, elas começam às 6 horas da manhã. Por quê? Porque tem que esperar o dia amanhecer para cumprir essas ordens, né? 12. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha só, então ninguém pode abrir correspondência, ligações telefônicas, ninguém pode ouvir isso. Para ouvir isso, tem que ser com autorização do juiz para fazer o famoso grampo, né? E só é autorizado para fins criminais, para solucionar crime, né? De tão grave que é ouvir a conversa das pessoas. E da mesma forma, e aí entra, por exemplo, há um tempo atrás, teve um, um tal, o pessoal chamou de vaza-jato, a comunicação que vazou a comunicação do juiz Sérgio Moro com o promotor de justiça, né? Esse tipo de informação não pode vazar. É ilegal, a Constituição está dizendo que isso não pode vazar de jeito nenhum, né? Por quê? Se vazou é porque alguém teve acesso, e esse acesso é ilegal. Esse acesso só pode acontecer em caso de investigação criminal, tá? Então, ah, ainda que o conteúdo, alguns podem entender que o conteúdo tinha algo ruim ou não tinha algo ruim, em si, alguém ter acesso àquilo já é um absurdo, né? Então, não, isso fere a Constituição porque ela veda de maneira clara esse tipo de acesso. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então você pode trabalhar com o que você quiser. A única coisa é que algumas profissões exigem algumas coisas. Então, nesse caso, você tem que cumprir. Mas você quer ser um médico? Você pode, você vai estudar e vai ser um médico. Você quer ser um advogado? Você vai estudar, vai ser um advogado, mas você tem que prestar exame da ordem. Então, mas você quer ser cabeleireiro, barbeiro, aprendeu a cortar cabelo, vai trabalhar, você pode trabalhar com o que você quiser, né? Aprendeu a fazer pão, vai ser padeiro, aprendeu, sabe construir uma casa, vai ser pedreiro, o que você quiser ser, você pode, ok? Uma coisa que eu acho interessante aqui, fica a minha indignação social. Estou no finalzinho, mas de alguns anos para cá, acho que de uns bons 20 anos para cá, 30 anos para cá, vem se colocado na nossa mente, que para você ter um sucesso profissional, uma realização profissional, você tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma profissão, que tenha um ensino superior e tudo mais. Porém, isso não é verdade. Não é verdade. Quantas pessoas conseguem ter uma, ser um profissional respeitado em N profissões, né? Eu digo, se todo mundo for engenheiro, qual vai ser o pedreiro que vai construir? Não vai ter. Você vai ter que pôr engenheiro para construir, quer dizer que não vai saber, né? Todo mundo for advogado, quem vai fazer o pão na padaria? Se todo mundo for médico, quem vai cortar o cabelo das pessoas? Tá? Então, é, a sociedade vem nos colocando essa imposição, vem impondo isso, aonde nós só podemos ser felizes profissionalmente se tivermos uma faculdade. Isso não é verdade. A sociedade precisa de todas as profissões. Você pode ser um engenheiro automobilístico, mas você vai precisar de um mecânico um dia, né? Então, é, a sociedade ela precisa de todas as profissões para funcionar bem. Qualquer uma que falte gera um desequilíbrio.
E vamos lá, 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Beleza, temos esse acesso à informação, só que aqui o que esse inciso está falando é resguardado o sigilo quando a profissão exigir. Então, por exemplo, o advogado em si. O advogado, ele não precisa dizer, por exemplo, o que ele ouviu do cliente dele, o, o jornalista, por exemplo, tem uma fonte que dá uma informação, ele não precisa contar essa fonte, tá? Aqui está resguardando essas fontes profissionais. E por último, na aula de hoje, diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bom, aqui é o seguinte: é livre todo mundo andar pelo território nacional, não precisa em tempos de paz, tá? Então não se pode vedar a entrada de ninguém num determinado estado, tá? Essa locomoção é livre, tá? Por que ele fala em tempos de paz? Porque em tempos de guerra, eventualmente você tem que restringir por algum motivo, tá? Vamos tratar 15 incisos na aula de hoje. Depois, na próxima aula, nós tratamos de mais incisos, ok? Mas é isso. Hoje vai ter atividade para vocês normalmente. Como não tem PowerPoint, também não vai ter frase da aula. Mas eu tô lá na reunião, para caso vocês tenham alguma dúvida disso que nós falamos. E não esqueçam de fazer a atividade. Beleza, pessoal? Muito obrigado da atenção de vocês. A aula que vem nós continuamos com os incisos do artigo 5º. Beleza? Um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.